Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema que é pesado, né? Morte. A gente vai falar sobre morte, como lidar com o luto, como lidar com a perda de quem você ama e que foi para sempre. Roda a vinheta. Olá, pessoal. Antes da gente começar a falar do nosso vídeo, o nosso tema de hoje, né, que é a morte, eu vou pedir para vocês, se gostam do meu conteúdo, divulguem ele para uma pessoa que você gosta. Talvez esteja passando por uma experiência que eu tenho comentado aqui. Poxa, achei legal, achei interessante. Manda para essa pessoa. Eu costumo fazer isso com outros vídeos de outros youtubers que eu gosto de ver, que eu gosto de seguir, que me ensinam, que são verdadeiros assim mentores para poder me ajudar a resolver problemas pessoais. Inclusive, muito da minha mudança eu devo a grandes pessoas que me ensinaram, assim, que eu ouvi, eu aprendi e me ensinaram um pouco mais. Então, se você tá entendendo o que eu tô falando, se você tá gostando do meu conteúdo, ativa as notificações, curte, compartilha, mostra para outras pessoas, assim, leve uma mensagem legal. Às vezes a pessoa tá passando por alguma necessidade, alguma dificuldade, algum problema, não sabe como resolver. Às vezes eu falei alguma coisa aqui que você pode identificar nesse seu amigo, nesse seu familiar. Compartilha. Não dói, né? Muito pelo contrário. Às vezes ele pode ficar agradecido. Poxa, valeu, aquele vídeo me ajudou. Aquele conteúdo que ela falou foi relevante, foi interessante. Então, se puder, ajuda o canal a crescer, ajuda a Bindazinha aqui e a gente vai começar o nosso papo de hoje sorrindo. Eu tô falando sobre morte. Vou falar sobre esse tema que é um tema que pra gente é pesado. Pra gente é uma coisa triste, né? Porque lida com dois grandes problemas que nós, como seres humanos, temos. O primeiro é de lidar com mudanças. Eu sou uma pessoa, sou canceriana. Canceriano gosta da calmaria, né? Do cotidiano, do todo dia ser igual. Eu gosto, eu tenho esse apreço pela minha casa, pelas minhas coisas, pela minha rotina. Uma mudança drástica, como é a questão morte, mexe e afeta, machuca, dói e pune, né? Porque a gente fica e a pessoa vai. E sente saudade, quem sente saudade é quem fica. O que eu vou tentar mostrar para vocês hoje é como eu lidei com a morte de uma pessoa que até aquele momento tinha sido a pessoa mais importante na minha vida, que foi a minha mãe. A minha mãe faleceu quando eu tinha 22 anos, por diversos problemas de saúde. Ela já vinha enfrentando câncer. Para ela, aquela batalha já estava perdida. Só eu e meu pai, nós não aceitávamos muito uma lei da vida, que é tudo nasce, cresce e tem o seu fim. Mas como que eu aprendi a lidar com a morte da minha mãe? Bom, naquele momento, naquela experiência que eu vivia, aos 22 anos, no auge assim, da minha juventude, onde eu estou naquela transição de adolescente que sabe tudo, para entrar, se inserir no mundo adulto e ver que as coisas não são como eu imaginava, né? Foi difícil, não foi fácil lidar com a morte dela. É um momento em que eu estou passando por grandes transformações, por mudanças. Não é mais o estudo, é o emprego, é o primeiro emprego, são as primeiras experiências de relacionamentos com colegas. E a minha mãe sempre foi uma mãe parceira, de eu sentar e conversar com ela sobre as coisas que me afligiam. Quando eu chegava, assim, eu via aquela cama, aquele vazio, aquela não existência dela, aquilo me deixava louca. E a forma como eu aprendi a lidar com a morte da minha mãe especificamente foi muito rapidamente, rodeada de pessoas que me amam, que gostam de mim, eu consegui retirar da minha casa todos os pertences pessoais. A dor do luto é pesada, mas você precisa, é necessário você tirar aquela energia dali. Tem pessoas que guardam, eu vou guardar, eu quero guardar tudo, eu não quero me livrar. Eu já conheci mães que não conseguiam se desfazer do quarto das suas crianças que se foram muito cedo, e eu
Eu jamais... Aliás, eu quero falar uma coisa para vocês. Empatia, na minha concepção, não existe. Eu nunca vou poder me colocar no lugar do outro e sentir pelo outro. Você entende? Eu posso ser altruísta. Eu posso tentar imaginar de fora a dor que aquele outro está sentindo. Mas eu jamais vou entrar naquele outro indivíduo e saber exatamente o que se passa na cabeça, no coração, nas emoções daquela outra pessoa. Então as pessoas também não sabiam como lidar comigo naquele momento. Eu sempre fui muito forte, né? Eu sempre fui uma pessoa forte. Eu nunca fui fraca ou tentei mostrar fragilidade. Mas perder a minha mãe me deixou muito vazia. E aí eu acabei me afundando em muito trabalho, muita correria, para poder eu não pensar na dor do luto dela, não pensar na perda dela. E aquilo ali para mim, eu tinha que passar por aquela experiência, eu tinha que passar por aquelas horas incessantes de trabalho para eu aprender a lidar com a perda da minha mãe. Outra coisa que eu acabei fazendo, que muitas pessoas podem fazer, e isso não é bom, não é positivo, é a questão do vício. Eu comecei a fumar muito nova. E quando a minha mãe morreu, eu dobrei a quantidade de cigarros que eu fumava por dia. Hoje, eu não fumo mais. Não é parte da minha rotina diária o cigarro. Mas na perda da minha mãe, me afundar em trabalho e me afundar em cigarro foram as alternativas encontradas por mim naquele momento para lidar com a dor. Foi positivo? Não foi positivo. Eu acabei ganhando mais peso, eu acabei ficando mais ansiosa, gerando mais ansiedade dentro de mim. E depois ainda tive que lidar com a questão de como me livrar do vício do fumo. Então, o que eu tô falando para vocês hoje, o que eu tô jogando aqui para vocês hoje, é uma experiência, é uma coisa que eu poderia ter ouvido lá atrás, eu poderia ter me melhorado muito. Mas eu não tive ninguém para poder me falar o que eu vou falar para vocês. Primeira coisa, nós passamos por experiências. E para mim hoje é mais fácil lidar com essas experiências, é mais fácil eu lidar com a questão morte, porque isso me fez crescer, a dor me fez crescer e passar por aquele monte de coisas me fez abrir minha cabeça e estudos, coisas que eu aprendi depois, me fizeram entender, compreender melhor essa dor, esse luto dentro de mim. Primeira coisa, eu vou falar sobre religião, né? Eu particularmente, eu sou espiritualista, né? Eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus Cristo, mas eu acredito muito, muito, muito na reencarnação. Então, era uma coisa que em mim ficou muito... Foi tranquilo, tanto que no enterro da minha mãe, nem eu, nem meu pai, nem o meu irmão, nós não usamos preto, usamos branco. Porque na concepção espiritualista, nós somos espíritos. Eu vou tentar explicar para vocês de uma forma mais simples. E não é com isso que eu quero que você tenha a mesma ideia do que eu, que pense exatamente como eu. Mas é uma maneira de pessoas que talvez não tenham ouvido falar sobre, possam ter uma outra experiência. O que é um celular? É um aparelho, né, que a gente utiliza, que a gente liga, que a gente faz tudo. Mas esse celular só funciona porque tem uma energia, né? Porque tem a bateria ali mantendo ele com as suas funções. A partir do momento em que o celular perde bateria, né, ele fica descarregado, ele tem alguma utilidade? Não, é o corpo, é a minha concepção, tá, gente? E a bateria, a energia, é a nossa alma, é o nosso espírito, é o que realmente é o que nós somos. E essa coisinha que nos mantém ligados, vivos, com a bateria carregada 100% no nosso corpo, é o que nós realmente somos. Nós não somos só corpo, somos o corpo e somos o espírito. E todo mundo um dia vai se desprender, o corpo do espírito. E esse espírito, na minha concepção, né, na minha ideia, no meu pensamento, esse espírito não vai morrer junto com o corpo. Esse espírito vai evoluir de uma forma diferente. Se aquela pessoa vai passar por outros ensinamentos, em outros planos astrais,
até ela se preparar para vir em outro corpo, seja de um animal, seja de uma planta, seja de qualquer outro ser vivo, até mesmo de um outro ser humano, e viver outras experiências. Eu acredito que o nosso espírito tem a eternidade, o nosso corpo tem validade. E a partir do momento em que eu comecei a pensar dessa maneira, como eu comecei a pensar que são experiências, que aquele corpo morto não é exatamente aquela pessoa que tinha dentro daquele corpo, eu passei a lidar melhor com isso. Então, ser espírita, na minha concepção, ser espiritualista, me ajudou a compreender a morte e entender que a morte não é o fim de tudo. E a religião serve para isso. Seja ela qual for a sua, seja qual for a sua religião. A religião islâmica tem a sua filosofia sobre a morte. A religião católica tem a sua filosofia sobre a morte. A religião evangélica tem a sua filosofia sobre a morte. A religião judaica também. Até eu não sei muito bem como que é a questão dos ateus. Provavelmente, se eles não acreditam em Deus, uma concepção de algo divino, superior, a possibilidade é que eles acreditam na finitude do corpo, logo do espírito junto. Mas pessoas que têm uma religião, uma crença, acreditam em Deus, ou deuses, né? A gente tem uma infinitude, a gente tem uma diversidade muito grande de filosofias religiosas. Todo mundo vai ter a sua ideia sobre a morte. E a minha concepção sobre a morte dentro da filosofia espírita me fez dar um conforto muito grande sobre como lidar com a morte. Porque, para mim, naquele momento em que eu entendi que corpo é uma coisa e espírito é outra, eu passei a entender que o que morreu foi o corpo, mas o espírito dela está em algum lugar, me vendo as minhas ações, vendo como eu tô progredindo, e talvez eu mostrar para ela o quanto ela me ensinou em vida e o quanto ela foi positiva em vida para mim, para poder eu crescer e me tornar um ser humano melhor, talvez lá de cima, onde ela estiver, ou na experiência que ela estiver passando, ela tá feliz, tá orgulhosa, tá assim, caraca, ela cresceu um ser humano legal, ela faz o bem, eu passei pontos, coisas positivas para ela. Então, primeiro passo é, se você tem uma fé, uma religião, tente entender dentro da sua filosofia religiosa o que é a morte, porque aí você vai se confortar em entender que não acabou, não foi tudo em vão e aquela pessoa deixou de existir. A minha mãe está aqui, a minha mãe está aqui, e a minha mãe está em algum lugar, me olhando e me vendo, e eu creio nisso muito. Outro ponto, assim, que é muito doloroso, mas a gente tem que fazer, e eu acho, assim, que foi libertador. A minha mãe foi uma pessoa muito materialista em vida, então ela tinha muitas roupas, muitos sapatos, uma casa abarrotada de coisas, muitas coisas que ela não usava, sequer tirou do pacotinho, da embalagem, da etiqueta. Ela foi, e aí isso tudo ficou. Eu fiquei pensando, né, é muito difícil a gente lidar com isso, mas hoje, então, eu penso muito em como que eu agi. Na mesma semana, eu limpei todo o ambiente, eu tirei tudo que me remetia a lembrar, as roupas, sapatos, coisas pessoais, e eu doei, eu libertei essas coisas. Mas essa libertação não foi só para as coisas, foi para o espírito da minha mãe e foi para mim. Por quê? Se eu estivesse ainda com tudo como ela deixou, tudo que ela um dia viveu, toda vez que eu olhasse para aquelas coisas, além de ocupar um espaço absurdo, de não me servir, de não servir para ninguém, mas serviu para muitas pessoas às quais eu levei essas doações, eu pensaria nela todo dia. Eu olharia aquilo, minha mãe, e aquilo me causaria dor. Eu já conheci pessoas que, principalmente mães quando perderam seus filhos muito jovens, tinham uma forma de matar a saudade dos filhos, que era abrir a porta daquele filho. Eu não sei se vocês conhecem uma pessoa que passou por isso, mas eu já conheci algumas, tá? Abrir a porta e aquilo ali parecia um templo.
Eu lembro assim de a sandália como a menina deixou, a roupa jogada como ela deixou, a toalha em cima da cama, ou a forma como o quarto ficou daquele jovem que morreu num acidente, a mãe perpetuou e nunca quis mexer, nunca quis mudar. Da mesma forma, o marido vai querer guardar as coisas da mulher, ou uma mulher vai querer guardar tudo aquilo daquele ente querido. Gente, não faz isso. Não acumula energia. Isso não faz bem. Isso não faz bem. Guardar, acumular, para ter a lembrança. A lembrança que você tem dessa pessoa que você amou muito, que foi muito importante para você, tá aqui dentro, tá aqui. Não tá nas coisas, não tá no material, não tá em coisas físicas. Tá muito além. Então, o quanto antes você puder tirar todo esse peso, toda essa energia acumulada do seu ente querido que faleceu e puder transformar essa dor, esse luto em doação, em auxílio para pessoas que talvez não tenham, é uma roupa, é um sapato, é um casaco, é uma calça, você vai fazer o bem para o outro e ao mesmo tempo você vai fazer bem para você e vai fazer bem para quem foi. Sabe por quê? A partir do momento em que você doa algo que não te serve, algo que não vai ser útil para você, você está ajudando uma pessoa para que ela utilize aquilo, para que outras pessoas possam ter outras energias e dar novos sentidos àquelas coisas. Vai fazer bem para você, porque toda vez que você entrar em casa, você não vai ter que se deparar com a dor de olhar para aquilo que te remete àquela pessoa que está te fazendo falta. E vai fazer bem para aquela pessoa que se foi, porque, como eu falei para vocês, na minha filosofia, né, na minha ideia, o espírito continua. Imagina como deve ser pesado. Eu fico tentando imaginar assim, como deve ser pesado para um filho, tipo, para a energia de uma pessoa que acabou de falecer, olhar o pai chorando, a agonia da mãe chorando, o irmão chorando, todo mundo em luto, e ele tá ali tentando se comunicar e não consegue, e aquela dor vai angustiando mais, e aquele espírito, aquele ser não evolui. As pessoas que hoje não estão mais vivas aqui, não quer dizer que elas não estão mais aqui. Elas passaram pela experiência da vida, mas chegou aquele momento dela partir. Deixa aí. Deixa esse ciclo da vida acontecer. É difícil. E é difícil porque a gente é muito egoísta. Eu vou falar para vocês que quando eu perdi minha mãe, a minha mãe já não andava mais. A minha mãe tinha perdido, assim, até mesmo a questão da dignidade, entendeu? Precisando de ajuda de todo mundo, precisando da assistência de todo mundo o tempo todo. Ela não tinha mais qualidade de vida. Mas a gente, de forma egoísta, quer que aquela pessoa esteja ali, mesmo que ela não esteja mais ali, ou mesmo que ela não esteja feliz ali. Nós somos um pouco egoístas. Nós queremos aquela pessoa porque a gente quer. Ah, não, mas é melhor comigo do que... Não. Demorou muito tempo para eu entender que a minha mãe teve a hora certa dela ir. Que ela foi e sempre vai ser uma das pessoas mais importantes na minha vida, assim como alguém que você perdeu foi para você. Isso não vai deixar de acontecer. Isso não vai deixar de existir. Esse elo entre vocês vai permanecer. Mas o manter coisas ou tentar viver aquele eterno luto não vai evoluir o espírito de quem foi e nem vai evoluir você. Porque a tristeza vai se tornar uma coisa diária. Aquela dor, aquela presença que vai te levar a ter uma depressão futuramente, a desenvolver uma síndrome do pânico. Por quê? Porque você está lidando uma dor constante. E isso não é bom, isso não é positivo. Então, a minha dica para você que perdeu um ente querido, aprenda a entender que nós somos espíritos que vamos viver ciclos e mais ciclos e mais ciclos. Mas o nosso corpo, ele tem a sua finitude. E tudo bem, tá tranquilo. Todo mundo vai passar por essa experiência. Infelizmente, lidar com ela da melhor forma vai fazer você se melhorar e evoluir. Eu acho que a vida é isso, é um eterno aprendizado. Eu perder a minha mãe foi uma coisa ruim, eu passei por uma experiência ruim, e dessa experiência ruim, dessa experiência triste que eu tive,
eu tirei um conhecimento sobre como eu trabalhar a minha dor. Outra coisa que eu fiz, eu amo fotos, além de ser professora, eu sou fotógrafa, eu adoro fotografias e eu tenho muitas fotos da minha mãe e estão todas guardadas, estão todas dentro de uma caixa. Tem horas que eu pego para sentir um pouco de saudade, para olhar dentro do olho dela, para lembrar das coisas que a gente viveu, de um momento específico, de um dia que a gente tenha estado juntas. Me faz bem, às vezes, relembrar. Mas você manter dentro da sua sala, dentro da sua casa, a foto, a imagem daquela pessoa que já não está mais entre nós, o tempo inteiro ali te mostrando, isso não é legal, isso não evolui, isso não é bom para você e para o espírito dessa pessoa. Então, quando você, infelizmente, passar pela dor do luto, pela dor da morte, pensa no que eu falei com você. Pensa um pouquinho. Nós não somos eternos. A gente não vai viver a vida inteira, mas não somos eternos em termos. Essa experiência de vida tem começo, tem meio e tem um fim. O nosso espírito vai voar e vai seguir outras experiências. Aceite isso. Ai, mas por que comigo? Poxa, Deus é tão injusto. Não culpe Deus. Não culpe. Não tente ser maior do que Ele para saber o porquê que aquilo tinha que acontecer da forma como tinha que acontecer. Acontece. Não se sinta culpado em perder alguém. Isso acontece. Não se sinta a pessoa mais triste do mundo, a mais sofrida. Faz parte da vida. A morte é um ciclo. E pronto. A partir do momento que você aprender isso, entender isso, as coisas vão ficar melhores. Agora, se você viveu a dor de um luto, se você está passando pela dor de um luto, eu jamais vou saber a dor que você está sentindo. Eu não vou jamais conseguir ser você. Mas você consiga tirar forças, consiga inclusive tentar perceber se aquela pessoa ficaria feliz vendo você caindo, vendo você triste, vendo você se entregando, vendo você na cama, vendo você chorando. Era isso que essa pessoa que te ama ia querer de você? Provavelmente a minha mãe não. A minha mãe ia estar orgulhosa de eu estar tentando todos os dias me superar e fazer o meu melhor, respeitar a memória dela, lembrar dela sempre, sempre. Eu vou lembrar que eu tive uma grande mãe e que ela foi presente como pôde estar na minha vida, mas chegou uma hora que ela teve que ir, teve que partir. E não foi culpa dela, não foi culpa minha, não foi culpa de Deus. É o ciclo da nossa vida que é assim. Eu não vou ser eterna. E quando eu for embora, né, para viver as minhas novas experiências, seja com uma planta, um bichinho, não sei, eu não quero ver quem eu amo triste, se lamentando, se culpando, se torturando, olhando as coisas que eu fiz e de uma forma pesada. Não quero não. Eu quero que essas pessoas lembrem de mim e lembrem de tudo que eu tentei passar para elas, seja minha filha, seja meu marido, seja meu pai, sejam os meus amigos, seja o meu irmão, seja os meus... Até mesmo as pessoas que não gostavam tanto de mim, eu quero que elas lembrem das experiências que nós tivemos e do que eu fiz elas crescerem de alguma maneira, de como eu ajudei de alguma maneira. E de forma nenhuma, de uma forma dolorosa, de uma forma sofrida, de uma forma punitiva. Era isso. Viu? Falar da morte é difícil, principalmente quando a gente está passando pela dor de um luto. Mas, às vezes, ouvir o outro, ouvir a experiência do outro pode te ajudar. Vai por mim. A dor vai passar. O tempo se encarrega de curar essas feridas. E quanto antes você se levantar, se tornar forte e conseguir refletir que isso faz parte da nossa existência,
melhor. Procure Deus. Procure entender, dentro da sua filosofia religiosa, se você tem uma, o que é a morte. Reze. Faça com que esse serzinho que foi especial para você, enquanto esteve aqui, faça com que ele tenha orgulho, onde estiver, de você, da pessoa que você se tornou. Tá bom? Essa é a minha dica de hoje. Um beijo para vocês. Se você gostou do conteúdo desse canal, ative as notificações, curta, compartilhe, faça esse canal crescer, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Fiquem bem, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.